Bom dia, irmãos. Um feliz sábado a todos. Chegou um momento especial, né? O sábado todo é especial. A lição nos ajuda, né, no nosso ensinamento cristão. E essa semana nós temos como título A Vida Cristã. O que significa ser um cristão? O que é ser um cristão para cada um de nós, né? A palavra cristão, ela vem lá da época de Jesus, né? Os seguidores de Cristo. E como seguidor de Cristo, quais são as minhas atitudes hoje perante os meus irmãos da igreja, no meu trabalho, na minha família, os meus vizinhos, né? É uma responsabilidade bastante grande quando nós nos identificamos como cristãos. E aqui nós temos a ilustração da semana, né? Aqui praticamente diz tudo quais são as minhas atitudes como cristão. Mas nós vamos estudar todos esses itens na classe, né? Com os professores. Irmãos, hoje, como nós temos a ceia, temos, né, batismo, então nós vamos pedir para os professores, né, que sempre têm colaborado conosco, que o nosso horário hoje de encerramento da lição, por causa da programação especial, então até às 10 horas. Então vamos fazer a chamada, hoje nós vamos deixar a confraternização para a hora da ceia, né, e vamos direto para a lição para que o tempo possa ser possível de todo o estudo. Então, quero convidar os professores, né, para se colocarem em pé. Vamos fazer uma oração. Querido e santo Deus, te somos gratos, Senhor, por mais uma semana. Também pelo sábado, Senhor, que nos deste um dia tão especial para estarmos em comunhão contigo. Senhor, agora vamos continuar a estudar a tua palavra. E sabemos e já te agradecemos que o Espírito Santo está presente neste lugar. Por isso, Senhor, nos usa para sermos cristãos de verdade, para sermos o teu exemplo, Senhor, e podermos dizer o que Paulo falou um dia: não eu vivo, mas Cristo vive em mim. Obrigado pelo teu amor e a tua misericórdia. É no teu nome santo que eu oro, Senhor. Amém. Antes hoje, nossos amigos que estiveram aqui na Escola Sabatina, que vocês possam estar aqui no próximo sábado, então 15 para as 9. Vamos nos colocar em pé, então, para orar? Querido Pai, Deus que habita nos altos céus, obrigada, Senhor, por mais uma Escola Sabatina. Que os teus filhos todos se reuniram hoje para estudar mais sobre ti, relembrar as coisas que estudamos durante a semana, que possamos ter uma vida cristã, Senhor, positiva, ativa, que possamos testemunhar onde quer que formos que somos filhos teus, Senhor. Fica conosco, dê um bom restante dia para nós, essa programação também maravilhosa que está sendo, a Santa Ceia, todas as coisas que forem acontecer aqui, que seja para a tua honra e glória, Senhor. Que tudo seja feito para ti da melhor forma possível e possamos estar sempre em comunhão contigo, te buscando a cada dia para que possamos estar todos juntos como uma família nos altos céus. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e querido Pai, nesse momento podemos estar aqui em Tua casa para juntos podermos louvar o Teu nome e também termos esse momento especial com nossos irmãos e nossos amigos. Pai querido, como nós cantamos dia a dia, nós temos levado nossos fardos de pecado, de dor, porque estamos num grande conflito e às vezes nós nos ferimos as pessoas. E é por isso que é muito bom termos este momento de nos achegarmos mais perto de Ti, aonde podemos renunciar a nossa vida de pecado entregando a Ti, porque só o Senhor pode nos libertar e perdoar. Pai querido, e que este culto seja uma bênção na vida de cada um de nós. E se há alguém aqui que também se encontra com o seu coração ferido, magoado, triste, que o Senhor possa estar enviando o Teu Espírito Santo para acalmar este coração e que
todos nós, Pai querido, possamos um dia estar contigo lá nos céus. Esteja inspirando o pastor Mário para que ele conduza esta programação. E ao finalizarmos ela, que todos nós, Pai querido, temos uma certeza em nosso coração de poder estar em tua presença. Pai querido, fique conosco, te rogamos, agradecidos, no doce nome do Senhor Jesus. Amém. Bom sábado, irmãos. Quero convidar a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 126. Salmos 126. Enquanto você procura, eu quero dar duas informações para os irmãos. A primeira é que eu não cheguei atrasado, só estava na outra igreja. E a plataforma Esperta entrou antes, para a gente não perder tempo, porque nós temos um programa um pouco longo para hoje. E ganhamos tempo um pouquinho. E a segunda informação que eu quero dizer é que nós vamos ter só a Santa Ceia, teremos um batismo ainda agora de manhã. 3 pessoas estão sendo batizadas, vocês já vão conhecê-las. Eu queria dizer aos irmãos, confirmando os batismos para esse fim de semana, nosso distrito vai batizar 70 pessoas esse ano, redondinho. É um dos maiores números de batismo na nossa associação, não o maior, mas um dos, esse ano. Mas infelizmente ainda ficamos abaixo do que se esperava. Mas mesmo assim, quero repartir a bênção de Deus com os irmãos, muitas pessoas sendo batizadas, e Deus com certeza está nos ajudando e nos motivando. O livro de Salmo 126, ele foi escrito logo após o cativeiro da Babilônia. Então você lembra que Israel é um povo, tempo bíblico muito especial para Deus. Deus chamava meu povo, assim falava com eles. Nós entendemos que hoje isso se reparte qualquer pessoa, desde que queira seguir a Cristo. Mas naquele momento eles viviam assim. Um dia estava muito animado, outro dia desanimado. Então um dia eles estavam fortes com Deus, vendo grandes milagres, no outro dia estavam sendo destruídos, porque Deus acabava permitindo. Esse período que nós estamos lendo os Salmos, eles estão numa época boa espiritual. Então, eles haviam sido presos por Babilônia e depois ficaram sendo presos pelos outros povos lá por vários anos, muitos anos. E chegou um momento em que eles entenderam que a vida deles não estava correta. E eles passaram agora a viver de acordo com a vontade de Deus. Mas antes disso acontecer, eles foram mortos pela guerra, alguns morreram de fome durante essa guerra, mulheres e crianças extremamente maltratadas. Os que sobreviveram foram levados como escravos. E quando os outros povos viam aquele povo, diziam, nosso Deus é bem melhor do que o Deus deles. Ainda bem que eu não sigo o Deus deles. Assim eles olhavam. Mas se eles chegassem próximo do povo de Israel, viriam que o problema não estava em Deus, o problema estava neles, que não estavam vivendo de acordo com os princípios que Deus tem ensinado. Mas agora, durante o Salmo que nós estamos lendo, eles entenderam isso e estavam vivendo. E agora o Salmo é escrito para dizer de como Deus é bom. Porque agora eles se encontravam com Deus. E eu quero ler o verso 1 com vocês. Quando o Senhor restaura a sorte de Sião, ficamos como em sonho. Ou seja, olha, quando Deus age na minha ou na tua vida, nossa vida é diferente do que vivíamos antes e o que vive as outras pessoas por aí. É como um sonho. E essa é uma expressão, ainda vale para hoje, que a gente diz assim, ó, tá tudo certo. É muito bom viver com Deus. É isso que o texto está dizendo para a gente aqui. No verso 2 ele diz, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Então, as outras pessoas agora, olhando o povo de Israel, diz, que Deus é esse que trata tão bem seu povo? E você já ouviu essa expressão por aí? Se não direto para você, você viu de outra pessoa. Alguém diz assim, eu queria ter uma vida como a tua. Como faço para eu viver como vocês vivem? E é interessante que quando a gente vive dentro dos princípios do Senhor, não tem como, raramente alguma coisa dá errado. Pode dar errado? Sim, pode. Mas normalmente as coisas dão certinhas e a gente consegue viver em paz e feliz.
porque somos obedientes a Deus. E quando os outros olham, diz, esse povo tem que rir mesmo, porque o Senhor está com eles. Verso seguinte, verso 3, e com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Estamos no final de 2012. O final de 2012 é só calendário, a gente continua vivendo, né? Não muda muito. Mas é uma época do ano que a gente reflete de como que vivemos este ano e já começamos a fazer planos de como será o ano que vem. O Júnior mencionou aqui da questão da vida dele, do dízimo que ele analisou, viu no ano anterior, viu este ano e começa a fazer planos. E a vida da gente é assim. Então é um bom momento para a gente refletir e pensar como estivemos em relação à nossa fidelidade com Deus este ano. Se estamos bem, podemos agradecer ao Senhor. Se não fomos tão bem assim, podemos pedir poder ao Senhor, também perdão, mas poder ao Senhor para sermos vitoriosos. E que 2013 possamos ser cristãos ainda melhores do que fomos até agora. Esse é o plano de Deus e nosso, que deve de ser. Verso 4. O Senhor, né, ele restaura o Senhor a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Negueb é um deserto, nome bíblico, eu não pesquisei, eu não sei se esse nome existe ainda naquela região, mas o deserto ainda existe. Então, quando a pessoa está caminhando numa região de deserto, e ele chega ao ponto de estar agora fraco, com muita sede, e alguém lhe pergunta, você quer aqui uns 30 quilos de ouro? Ele fala, 30 quilos de ouro, se for carregar, eu morro aqui, eu não quero ouro não. Eu quero, sabe o quê? Água. Então, quando a gente está vivendo com Deus, o texto está dizendo, nada é mais importante do que estar com Deus. E quando eu me encontro com Deus, com Cristo, a água da vida, a minha vida é pura felicidade. É isso diz o texto. É como estar ali, você com muita sede e encontrar água no meio de um deserto. É você encontrar Deus. Tua vida é outra vida. Basta estar com Deus e a alegria vai estar em você, diz o texto. Verso 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Sabe, quando a gente serve o Senhor, nem tudo dá certo. Em termos, assim, vai ter gente que vai ser contra a gente. Vai ter gente que diz que você não deve guardar os mandamentos do Senhor, não precisa. Ou então vai dizer que você está guardando mandamentos, é fanático, coisas assim. Mas sempre vai ter alguém. E às vezes dentro de casa. Então, por isso que diz assim, com lágrimas você acaba indo. Mas quem trabalha com o Senhor, mesmo que hajam lágrimas, vai voltar com alegria. Porque ele vai se encontrar com Deus, ele sabe quem é Deus. Ali na cidade de Feira de Santana, na Bahia, em uma das nossas igrejas, uma senhora foi assistir o culto ali. Assistiu o culto pela manhã. Ela estava com alguns problemas e resolveu ir à igreja para ver se solucionava a vida dela. Se encontrava alguma paz. E um culto é bom, mas é insuficiente. É pouco, né? Precisa mais. E ela foi para casa com a mesma tristeza. Mas ali na recepção da igreja, alguém anotou o nome dela, o endereço. E uma das irmãs, no mesmo dia, foi na casa dessa irmã, dessa senhora, para visitá-la. E quando ela estava ali visitando, ela bateu palmas, a pessoa não atendeu. A irmã não desistiu, insistiu, bateu palmas. E essa senhora não atendeu. Ela insistiu, vou ficar aqui. Eu sei que tem gente em casa. Viu alguma janela aberta, alguma coisa, vou bater palma. Até que a senhora atendeu e disse ali da porta, pois não. Ela disse, eu sou ali da igreja adventista, a senhora foi lá na nossa igreja hoje, e eu que vim fazer uma visita. Posso entrar para conversar um pouco com a senhora? Ela, pode, pois não. Entrou e falou, ela disse, olha, ficamos felizes que a senhora foi lá na nossa igreja, e eu vim aqui para conversar um pouco com a senhora, para ver o que a senhora entende da Bíblia, se a senhora tem entendimento, e foi conversando. E na conversa ela disse assim, sabe, quando nós estamos com Deus, nós podemos encontrar paz e alegria. Quando estamos com Deus, a gente encontra a solução para os nossos problemas. E foi explicando para essa senhora. E conforme ela foi explicando, essa senhora foi se aliviando e disse, eu creio em você. Eu creio que a solução para a minha vida mesmo é Deus. Se eu tiver Deus na minha vida, eu serei feliz. Mas eu estou te dizendo isso porque é o seguinte, eu achava que não tinha esperança nenhuma para mim. E então, enquanto você estava batendo palma, eu já tinha separado vários comprimidos. Eu ia tomar todos uma vez só para morrer. E enquanto você batia, eu estava separando ali.
Mas que você insistiu tanto em bater, eu resolvi tomar esse comigo depois que você fosse embora. Mas agora que você me disse que Deus pode mudar a minha vida, eu não quero mais morrer. Eu quero viver com Deus. Bom, alguém sendo usado por Deus, que isso já é uma alegria, ser usado por Deus, e alguém se encontrando com Deus. Se nós estamos com Deus, não sei como está a sua vida, mas sua vida será ainda melhor do que é, se nós nos consagrarmos ao Senhor. E hoje nós temos dois tipos de